Bom, então a gente acabou de falar então dessas questões do mercado aqui nas bolinhas azul, e aí a gente vai precisar falar do quê? Vai falar um pouquinho, né, sobre o que vai gerar receita, gasto e lucro. Mas isso aqui, essa parte vermelha, é um próximo bloco, tudo bem? Que o que acontece? Essa parte aqui é o que vai gerar o quê? Vai gerar esse número 5 aqui, receitas. Quais são os produtos comercializáveis? Porque tudo lá em cima, que nós acabamos de definir anteriormente, é o quê? É tudo muito conceitual. Tá legal? Aí você fala, não, eu vou precisar então agora transformar isso num produto, eu vou precisar transformar isso num relatório. O que você exatamente, que o cliente paga, entendeu? O que gera receita, quais são os produtos comercializáveis, entendeu? Então você vai listar aqui, eu falar, o produto comercializável tem que ser o quê? Tem que ser um produto A para um determinado benefício, para um determinado micronicho, eu vou oferecer o B, o C, o D. E aí o que acontece? O A ele paga, o B ele paga, o C ele, né? Esses todos eles pagam, mas eu tenho um produto 1 aqui, por exemplo, que ele leva de brinde com o A. Ou ele compra o A e leva o B de graça ou com desconto. Enfim, essa é a política do quê? Que você vai ver aqui com a relação às receitas, tudo bem? É esse quadradinho aqui, é esse quadrado em vermelho que está aparecendo. Então, quais são os produtos que são comercializáveis? Tudo bem? Então, a gente fechou esse bloco, olhando aqui de uma outra perspectiva, né, uma perspectiva mais macro, a gente vai precisar ver o quê? Agora para dentro da empresa. Da missão que eu tenho, da estratégia que eu tenho, o que acontece? Eu preciso saber quem são, né? Quais são os principais fornecedores e parceiros, tudo bem? Então, quais são esses principais fornecedores? Olha, que interessante, para a gente ver a ideia de conjunto. Dada essa proposta de valor, dado esse cliente, dada a forma que eu vou me comunicar com ele, os benefícios que eu quero oferecer, eu preciso ter uma série de produtos aqui, e desses produtos, o que acontece? Eu preciso ter o quê? Fornecedor aqui, tudo bem? O meu fornecedor de matéria-prima, fornecedor de mão de obra, fornecedor de serviço, enfim, quais são os principais, entendeu? Fornecedores aqui. Quais são os fornecedores críticos aqui? Tem uma lista aqui que você vai poder fazer. Mas enfim, para você entender quem são esses fornecedores. De repente, um dos grandes fornecedores aqui, ele é tão grande que ele se torna o quê? Ele é tão crítico que ele se torna um parceiro. Ele é tão crítico para o negócio que ele se torna o quê? Um parceiro. Você vai ter que fazer uma parceria com ele. Certo? Então, a partir daí você fala, putz, beleza, eu de repente vendo sacola plástica. Então, o fornecedor de plástico é um cara extremamente importante. Tá? Então, aí ele precisa ser o quê? Eu trazer ele mais para perto. E aí ele virá o parceiro. Quais são os seus principais fornecedores e parceiros? Eu acho que é interessante a gente colocar aqui. Mesma coisa, eu quero abrir uma escola, quais são os principais fornecedores? Entendeu? São professores. Tudo bem? Não vem assim, sabe? Falar, não, é o pessoal da limpeza. Também é o pessoal da limpeza, também é o pessoal da lanchonete, também é o pessoal de coordenação, mas os principais fornecedores são o quê? Os professores. Se você tem um restaurante, os principais fornecedores quais são? Ok? Além da questão da comida e tudo. Um dos principais são o quê? Os garçons. Então, pessoal, é isso que é importante a gente colocar aqui. É um fornecedor do quê? De experiência, de mão de obra, enfim. A gente coloca todos esses pontos aqui. Eu tenho um escritório de arquitetura. Então no escritório de arquitetura, o principal fornecedor o que é? É o cadista, a pessoa de campo, é a pessoa... Quem é esse principal fornecedor? Entendeu? É o arquiteto. Tá? Se é um escritório de arquitetura, muito provavelmente vai ter arquitetos, mas existem classes dentro disso aí. Okay? Então isso é organizar a empresa mesmo. Ok. Vimos todas essas questões aqui, né? Quais são os seus principais fornecedores e parceiros. O que é interessante a gente precisa ver? Quais são os processos chaves? E aí, quais são os processos chaves? Eu falei, ótimo. Então esses fornecedores aqui, eles vão ter o quê? Para eu entregar essa proposta de valor aqui para o meu determinado cliente com esses produtos e poder comunicar, quais são os processos mais importantes? Aí eu quero que você... Claro que uma empresa tem milhares de processos,
entendeu? Os processos-chave são, primeiro, por exemplo, atendimento, entendeu? O meu atendimento online, por exemplo. Então, o que vai acontecer, entendeu? É um processo-chave. Para ter um atendimento online, putz, aí tem uma série de processos, entendeu? Ou de procedimentos que você vai ter que ter para ter um atendimento online. Ah, não, eu preciso ter um atendimento diferenciado. Então, desde a pessoa entrar na loja ou entrar em contato com a tua empresa, entendeu? Ele vai precisar o quê? Ele vai precisar dimensionar esse processo. Ou seja, se você listou aqui que o processo é um processo crítico de comunicação, por exemplo, entendeu? Você vende para o grande público, beleza, é um tipo de tratamento. Ah, não, eu vendo para outros negócios, é outro tipo de tratamento. O tipo, por exemplo, de secretária que você vai ter que colocar é uma secretária que está muito mais ligada a questões, o quê? Empresariais. Tá legal? Não é uma secretária que está acostumado, não é uma balconista, tá ok? Então, eu estou dizendo isso aqui desde do tipo de fornecedor e os processos que são críticos aqui. E você vai precisar o quê? Monitorar, não todos os processos, mas os processos críticos, tá legal? Porque sem isso, aqui não acontece, entendeu? Essa parte aqui da experiência, entendeu? Dos benefícios não acontece, ok? Coloquei, ótimo, os meus fornecedores e parceiros, eu coloquei aqui os processos que eu preciso, né? Quais são os processos chaves? Eu preciso saber o quê? Né? O que temos que saber, o que a gente chama isso das nossas competências, tá? Mas o que nós temos que saber? Então nós temos que saber, por exemplo, atender bem, nós precisamos saber informática, nós precisamos saber JavaScript, nós precisamos saber banco de dados, nós vamos precisar saber ler o jornalzinho do bairro, por exemplo, né? Você é uma empresa de varejo, eu preciso saber ler o jornalzinho do bairro todo dia. Então é um processo que você precisa saber, entendeu? Então tem experiência disso. E aí o que acontece? Então, e tem coisa que muitas vezes você não vai conseguir saber, né? Ah, é um ponto-chave eu saber, sei lá, né? Comunicação em chinês. Entendeu? É um processo-chave? É um processo-chave. Quer dizer, tem a ver com o meu processo-chave, tem a ver com o fornecedor, entendeu? Chave, por exemplo, eu vou precisar. Olha, essa parte que eu não sei, entendeu? Eu vou comprar de quem? Ou eu vou comprar ou alugar de um parceiro fornecedor, ou eu vou colocar isso num processo para que uma máquina possa fazer isso para mim. Entendeu? Então eu estou dizendo algumas estratégias só de a gente colocar a nossa ideia, entendeu? Na cabeça, a gente começar o quê? Colocar essa ideia no papel, ok? Então, dado essa situação, e eu já vou avançar um pouquinho mais, o que acontece? Essa parte aqui, ó, lembra que isso aqui gerava a receita? Isso aqui vai gerar o quê? Meus gastos. O que são os gastos? São um sinal de mais. A receita é o sinal, quer dizer, é o sinal de menos, ok? Aqui, né? Os gastos, sinal de menos. A receita é o sinal de mais. Então, olha o que acontece. Onde estão os principais gastos? Né? Os principais gastos estão com matéria-prima, estão com mão de obra, estão com, sei lá, é um setor muito que precisa de muito planejamento, então estão com o setor de planejamento, está com o setor de compra. Onde estão os meus principais gastos? Esses principais gastos precisam estar casados com quem? Com os processos, tudo bem? Com os processos chaves, com os fornecedores que você já mapeou, ou seja, todo esse set de informações, você vai ter o quê? Né? Onde estão os seus principais gastos? De forma que você consiga fazer o quê? Né? Cruzando o sinal de mais com o sinal de menos aqui, eu não estou nem entrando no mérito do que é a definição contábil de lucro, tá bom? Mas sinal de mais, sinal de menos vai dar o quê? Vai dar o resultado, entendeu? Vai dar o lucro aqui. Então, o quanto que você vai conseguir de lucro, você já consegue dessa forma ter o quê? Umas listas e você coloca números nisso, e aí eu vou te ensinar nos outros vídeos, eu acho que é importante aqui só uma introdução de como você utilizar esse mapão, porque aí você já tem um mapão do que você precisa fazer, tá legal? De como pelo menos mapear o seu negócio. Ok, para você ter o quê? Finalmente esse mapão para você falar, olha, legal, eu tenho esse mapão, em que parte eu preciso atuar, entendeu? Para ter esse lucrão aqui no final. Tá legal?
Ah, falar, putz, eu preciso atuar nos fornecedores, eu preciso atuar aonde? Eu preciso atuar nas minhas competências, né? No que eu conheço, ou nos meus processos, eu preciso automatizar processos, não preciso automatizar, preciso terceirizar. O que é preciso? Tá legal? Para eu poder entregar esse produto de valor. Claro que existem o quê? Formas e formas de se fazer. E aí sim está o quê? A estratégia e também as táticas, tá legal? Então, para a gente conseguir essas táticas, eu acho que é importante a gente, no próximo vídeo eu já falo sobre as táticas que você pode aplicar dado esse business que a gente chama de business framework, ok? Que é uma pintura geral aqui do negócio. Tá legal? Então você tem um quadrinho que você entende a sua empresa, tem uma visão do conjunto, uma visão do todo aqui. Tá legal? Então isso falar como que isso se traduz no dia a dia? A gente vai conversando aqui para a gente botar isso na prática do dia a dia. Tá legal? O ponto é, nós vamos agora entrar o quê? Como financiar, como não é financiar, como monetizar isso. Tá legal? Para a gente entender como essa empresa vai caminhar. Tá legal? Então, a gente já se fala no próximo bloco para eu falar sobre as táticas. Tá legal? Então, a gente já se fala já.